Minha amiga e meu amigo, repercute e repercute muito mal a atitude tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá para você entender. Eu fiz um vídeo no decorrer do dia e esse seria uma espécie de complementação do primeiro. O ministro Alexandre de Moraes, nesse último dia 15 de abril, resolveu retaliar a justiça espanhola. E por quê? O Supremo Tribunal Federal, em sua pessoa, tinha pedido a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio para o Brasil. As cortes inferiores e a Procuradoria-Geral daquele país analisaram o processo e entenderam que não cabia a extradição do jornalista para o Brasil, haja vista que a alegação que pesava contra ele lá é interpretado como liberdade de expressão e exercício da função de jornalista. E disse mais, que tal solicitação por parte do Supremo Tribunal Federal, entenda-se Alexandre de Moraes, tinha contornos de perseguição política, haja vista que o histórico é de perseguição só contra pessoas consideradas da oposição a esse governo e aliadas de Bolsonaro. E esta primeira decisão partiu da Procuradoria-Geral da República da Espanha e do Judiciário. O Alexandre de Moraes resolveu recorrer junto ao Supremo da Espanha. E o Supremo deu o mesmo parecer, de acordo com as cortes inferiores. Atestou que a extradição não era possível, haja vista que as acusações contra o jornalista não caracterizavam crime. Ou seja, corroborou aquilo que as instâncias inferiores e a Procuradoria-Geral da República da Espanha já havia dito. Para retaliar a Espanha, o que é que fez o ministro Alexandre de Moraes? Aqui no Brasil tinha um búlgaro no ano de 2022, foi preso aqui no Brasil a pedido da Espanha, porque esse búlgaro teve uma carga de drogas apreendida numa quantia de 52 malas, o que dava quase 600 quilos de pó. Então, o seu Alexandre de Moraes, não respeitando as regras de Estado para Estado, tratou essa decisão da Espanha como uma questão pessoal e resolveu retaliar, fazendo o quê? Não concedendo a extradição desse búlgaro traficante para a Espanha, ele pôs por fim essa solicitação da Espanha e fez mais. Colocou esse narcotraficante em liberdade, com tornozeleira, com o compromisso de ficar em seu domicílio. Olha só, prisão domiciliar por narcotraficante está de brincadeira. Esta foi a medida tomada pelo Alexandre de Moraes como forma de retaliar o governo da Espanha. E ele, para tomar essa decisão, ele alegou a lei da reciprocidade. Ou seja, ele pede um jornalista, não é possível liberar o jornalista, porque não cometeu crime algum. Para compensar a negativa, ele solta um narcotraficante. Minha amiga e meu amigo, essa situação é muito escrota. Escrota. A decisão de Alexandre de Moraes é escrota. Não tem uma outra palavra. E outro detalhe, ele deu 5 dias para o embaixador da Espanha se explicar. E todos sabemos que toda vez que cabe uma consulta ao embaixador, não é ao ministro do Supremo, não é o colegiado do Supremo que essa tratativa é feita. Quando algo não está legal e que se enquadre em uma consulta,
Quem convida ou convoca o embaixador para essa explicação é o Itamaraty, o corpo diplomático do poder executivo, e não o ministro, e não Alexandre de Moraes, ou até mesmo o Supremo como um todo. Alexandre de Moraes, que até agora tem se comportado como um tirano, ditador do Brasil, ele acha que se sente no direito e tem o poder suficiente para ser ditador do mundo. E por que eu digo isso? Ele fez o que fez, faz o que faz, apronta aqui no Brasil, agora está estendendo seus tentáculos para outros países. Já atacou o governo da Argentina, já atacou o governo dos Estados Unidos, agora está atacando o governo da Espanha. A questão dos Estados Unidos, ele pediu a extradição do Alan dos Santos. E Alan dos Santos não foi extraditado porque os Estados Unidos entendeu que não cabia extradição sobre a mesma argumentação. Alan dos Santos usou tão somente o direito da liberdade de expressão. Só que Alexandre de Moraes não fez nada com os Estados Unidos. A resposta do mesmo tamanho vindo da Espanha, ele quis tentar intimidar a Espanha. Quebrou a cara, se lascou, para não dizer-se outra palavra. E meu irmão e minha irmã, a situação do Alexandre de Moraes é tão esdrúxula, que a Espanha não se curvou. Muito pelo contrário. Ela tomou uma outra medida. Ela recomendou que a Interpol tirasse o nome de Oswaldo Eustáquio da lista vermelha de pessoas procuradas. É uma resposta clara a Alexandre de Moraes. Essa situação, ela é extremamente delicada, e a própria justiça espanhola, em sua justificativa, falou que não poderia extraditar o Oswaldo Eustáquio, tendo em vista que ele corria o risco de sofrer aqui no Brasil atos de tirania, haja visto que no passado ele sofreu maus tratos na cadeia. A situação do Alexandre de Moraes é tão delicada, a medida dele é tão tola, tão fora da curva e da realidade, que a própria Globo, que passava pano para ele o tempo todo, numa reportagem no canal de notícia Globo News, através do seu jornalista, fizeram este comentário. Assista. E o Itamaraty sejam comunicados da decisão para que façam a devida comunicação diplomática com a Espanha. Então, eu queria que o senhor começasse explicando esse conceito da reciprocidade, se ele cabe nessa decisão que a gente acabou de noticiar aqui. Tá bom, esse é o ponto que me parece fulcral, fundamental. Mas eu gostaria de lembrar, dar um passo atrás, e dizer que toda vez que um magistrado, que é do Supremo ou qualquer outro juiz, toda vez que ele aprecia um pedido e julga com o fígado, acontece um caso assim. Está evidente que julgou mal o Moraes, julgou com o fígado, e sua bile é uma bile de ira e que tem odor de reciprocidade. Eu acho inacreditável que um búlgaro que foi apanhado com 30 malas de cocaína... Não, mais de 50, 52. 52, mas seja liberado porque o Alexandre de Moraes quer trazer de volta um bolsonarista que está lá, que está fazendo campanha. Acho absurdo, acho essa troca realmente sem sentido nenhum, não tem... E outra coisa, o fato da Espanha ter dito oficialmente que lá esses crimes não são crimes, é também um sinal de alerta, né? Nós não estaremos sendo exagerados demais nesse combate ao uso das redes sociais no sentido político. A gente não está misturando liberdade de expressão com crime. Eu acho que a gente precisa também pensar um pouco sobre isso, sobre a visão do que é crime quando se trata de uma oposição política. Olha só, senhoras e senhores.
há males que vêm para bem. Esses arroubos autoritários praticados por Alexandre de Moraes, agora contra cidadãos estrangeiros e a outros governos, serve para mostrar aquilo que a gente vem falando há muito tempo. Esse senhor é um tirano, esse senhor é um ditador, esse senhor é um fora da lei, um sem noção, que pensa estar acima de tudo e de todos. Como você acabou de ver, a própria Globo já está fazendo críticas pesadas contra ele. Mas vale lembrar que ele é uma cria do sistema, que ele é uma cria da grande mídia brasileira. Por diversas vezes, a gente teve o desprazer de ver veículos de comunicação conceituados e de grande porte e circulação dizer que Alexandre de Moraes era o salvador da nossa democracia, quando todos sabíamos que não era. O que a gente já vem falando há anos, lamentavelmente, a Globo só veio falar agora, porque não tem para onde correr. A situação salta aos olhos, não precisa lupa para ver. Alexandre de Moraes, há muito tempo, passou de ser impeachmentado e preso. Um camarada com esse comportamento tem que sofrer um processo de impeachment e ser preso para pagar pelos seus crimes. Como o comentarista estava dizendo, ele atua com o fígado, ou seja, na base da emoção. E quantas pessoas pagaram caro por causa desses arroubos autoritários dele? Crezão perdeu a vida. Quase 2.000 pessoas processadas, outras condenadas com tornozeleira, que perderam a sua saúde, que perderam seus negócios, viram suas vidas arruinadas por causa de um tirano. Que lá atrás a mídia falava ser o salvador da democracia. E ele acreditou. Quando as pessoas falavam que Alexandre de Moraes é o homem mais poderoso do Brasil, ele acreditou. Só que ele usou essa crença não para fazer o bem, mas para destilar o mal, perdeu a noção dos seus limites. E agora está aí se revelando para o mundo, mas graças a Deus que essas coisas todas estão acontecendo lá fora agora, para eles verem que a gente tem razão naquilo que a gente estava falando. Mas eu fico imaginando, Alexandre de Moraes é perverso, é sinistro, é sem espírito de humanidade ou sensibilidade, mas é muito burro. O cara é burro ao extremo. Ele pediu a extradição de Oswaldo Eustáquio. Diante da negativa, ele, em vez de tratar a coisa como uma decisão de Estado, trouxe a questão pessoal e tomou medidas contra a Espanha, medidas ilegais, ou seja, dando à Espanha mais uma razão para não extraditar, dando à Espanha mais uma certeza que Alexandre de Moraes trata-se de um ditador, um tirano, que no Brasil não há democracia, há uma tirania. Eu não sei se ele não sabe, se sabe, finge não saber. Nesses próximos dias, talvez semanas, vai vir uma pica para ele, de todo o tamanho dos Estados Unidos. E ele não vai suportar. O governo americano já escalou quatro secretarias para estudar punições para Alexandre de Moraes. Para enquadrá-lo. Não é para ver se vai punir, não. Já está certo que vai punir. Estão buscando a tipificação dos seus crimes. Crimes que ele cometeu contra cidadãos e empresas americanas. Vai pagar um alto preço. E ele, ao invés de se esconder para tentar abrandar a pica que está para vir para ele, ele dobra a aposta, agravando ainda mais sua situação. E que agrave, que ele mostre a sua verdadeira face, que ele exercite toda a sua extrema burrice. Só assim, aqueles que ainda têm dúvida vai descobrir que esse camarada não reúne as condições morais e nem saber jurídico para estar aonde está. Está difícil.
Está difícil. Eu fico me perguntando o que leva os ministros do Supremo Tribunal Federal bancar esse camarada, segurar esse camarada, não chamá-lo para conversa, não trazê-lo de volta à casinha. Seria rabo preso? Seria cumplicidade? Ou idiotice o suficiente para não ver as merdas que esse cara está fazendo? Há males, há males, há males que vêm para bem. Esse fato que aconteceu contra a Espanha não é de tudo ruim. Serve para jogar luz à nossa realidade aqui no Brasil e fortalecer a nossa argumentação, que Alexandre de Moraes é um tirano e que o Brasil não vive mais uma democracia. Ainda bem que Alexandre de Moraes é muito, mas muito burro.